Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Estamos aí começando mais uma aula de teologia, mais uma aula do nosso curso de Teologia Livre. E estamos aí com o nosso curso, de Ramartiologia. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós, nessas últimas 2 semanas, por motivo de força maior, não foi possível a gente estar aqui trabalhando as nossas disciplinas, né? Temos ainda 2 aulas, essa e outra. E é um prazer muito grande estar aqui com você, amém? Então que Deus possa estar aí abençoando sua vida de uma forma muito especial, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós temos aí, além dessa aula, nós temos aí várias outras aulas que você pode estar aí assistindo anteriores a essa. Outra coisa que é importante também salientar, para que você possa estar tendo aí o máximo proveito aí do nosso curso, é interessante que você esteja já de posse com sua Bíblia na mão, você esteja aí comparando os textos, observando os textos que a gente vai estar citando aqui para você. E posteriormente à aula, é interessante que você volte, retorne aí ao início da aula e esteja acompanhando ponto a ponto, lendo, fazendo suas anotações. Também é interessante que você tenha aí um caderno, para que você esteja aí anotando os textos e construindo aí o seu estudo, tá bom? Lembrando que no final dessa disciplina eu vou estar colocando aí para você a nossa apostila para que você esteja aí, tendo todo esse material na íntegra para você, tá bom? A gente está trabalhando, vamos estar trabalhando aí, hoje estaremos trabalhando aí falando sobre as definições de pecado, amém? Estaremos trabalhando essa temática, as definições de pecado. No primeiro módulo que a gente trabalhou, nós falamos um pouquinho de uma forma um pouco mais superficial, e hoje nós estaremos falando um pouquinho de uma forma um pouco mais profunda e trazendo para vocês aí alguns outros argumentos, algumas outras observações, tá bom? E a nossa próxima aula, nós estaremos finalizando falando sobre a questão da depravação, tá bom? Estaremos abordando 2 pensamentos, nós estaremos abordando o pensamento sob o ponto de vista de Calvino e também estaremos abordando sob o ponto de vista de Armínio, tá bom? É impossível a gente falar sobre ramartiologia e a gente não entrar aí na questão soteriológica, né? Amém? Então vamos lá, trazendo essa definição aí para a gente nesta noite. Você pode estar aí acompanhando, está aí observando, o texto direitinho. Então, definição de pecado. Antes de uma definição significativa do pecado, é válido buscar informações tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, com a intenção de buscar informações que revelem a realidade do pecado, né? Então, é uma disciplina e como doutrina, nós precisamos ter valia tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que nos dê embasamento para construirmos uma teologia saudável. É importante que a gente tenha essas definições tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, amém? Conceito do Velho Testamento. No Velho Testamento podemos encontrar as seguintes palavras normalmente encontradas com sentido de pecado. Vamos a elas, né? Na verdade, essas palavras que eu vou trazer para você aqui são palavras normalmente usadas aí no nosso dia a dia. Tem algumas delas aqui, que normalmente são usadas aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, é interessante que a gente esteja observando isso, que são palavras, você vai ver aqui agora, que são palavras que normalmente a gente usa essas palavras no nosso dia a dia. Então, vamos a elas? Vamos lá, trazendo essa definição, né? Uma delas é a palavra atar, ou ratar. Significa basicamente errar, tornar-se culpado. Uma outra palavra é errar ou algo malogro, algo mal, algo ruim, um erro. Outra palavra é a palavra avon, que é justamente uma palavra que a gente conhece muito bem, inclusive até tem uma linha de cosmético que usa aí essa palavra, essa definição de avon, que é nada mais é do que iniquidade. A definição aqui mais clara disso é iniquidade. Pechar, transgressão, infração, então pecado, a gente pode entender que o pecado é basicamente todas essas 4 palavras que a gente viu aqui. Significa basicamente errar, tornar-se culpado, que foi o ato quando o homem peca, ele torna-se culpado diante de Deus. Erro, é algo ruim, iniquidade, talvez uma das palavras mais assim centrais é essa palavra iniquidade, transgressão, infração. Então, todas as vezes que o homem peca, todas as vezes que o homem erra, ele transgride algo, Então, pecar nada mais é do que transgredir algo. E esse algo é o quê? Esse algo é a vontade de Deus, esse algo é a palavra de Deus, esse algo é uma ordem explícita de Deus. Então, quando o homem ele transgride essa ordem explícita de Deus, em todos os sentidos falando, e mais especificamente na palavra, quando o homem
deixa de praticar aquilo que a palavra lhe apresenta como regra, como normativa de vida, ele está pecando. Amém? Então, conceitos no Velho Testamento sobre a questão do pecado. Nos profetas do Antigo Testamento, o pecado é muito mais que uma violação de regras, mas significa o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. Olha que coisa tão séria, né? Então, o pecado, ele representa o rompimento da nossa relação para com Deus. O profeta Isaías vai trazer isso, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, como está aqui no nosso texto, né? Isaías 59, 2. São as nossas iniquidades quem nos separa da presença de Deus. São as nossas iniquidades quem nos separa da presença do nosso grandioso e eterno Deus. Amém? Assim, no Velho Testamento, é claro que pecado é visto como uma transgressão direta à lei de Deus, evidenciando ou evidenciado por um erro moral que torna culpado diante de Deus. Então, quando o homem ele peca, ele transgride a lei de Deus, ele comete um erro. E isso se implica dentro de conceito, dentro da identidade, dentro da concepção moral. Então, todas as vezes que nós praticamos uma imoralidade, ou seja, que a gente transgride uma normativa de moral, de ética, de respeito de Deus, nós estamos pecando. Por isso que a igreja ela tem uma definição tão clara, a igreja ela tem um posicionamento tão claro, tão objetivo em relação àquilo que nós entendemos, aquilo que nós enxergamos na sociedade, sendo como algo imoral ou prática de imoralidade. Porque todas as vezes que alguém comete uma imoralidade, ele está transgredindo uma observação da palavra de Deus em relação àquilo. E diretamente ela está pecando, né? Então, por isso que a igreja ela se posiciona. Existe até hoje em dia, isso tem tomado assim uma conotação muito abrangente e está muito em notoriedade a questão, né, da igreja hoje ela ser definida, né? A igreja ela é definida como, diante da sociedade, como conservadora, né? Porque existe aí as ideias, entre aspas, progressistas dentro da sociedade, e a igreja ela é apresentada como que tem uma identidade, tem um perfil, tem uma visão conservadora. Mas conservadora dentro de quê? Né? Então, muitas vezes, traz-se a questão de conservar estruturas, conservar-se estruturas sociais, conservar-se estruturas econômicas, não. A ideia de conservadorismo, a ideia conservadora da igreja, está dentro da perspectiva de conservação dos seus valores, está dentro da perspectiva de conservação daquilo que a igreja entende que é essencial, que são os valores morais, os valores éticos, que estão pautados e fundamentados aí na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Hamartia é uma outra palavra, né, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, já falamos sobre ela, né, em outros momentos. Hamartia, transgressão, pecado, normalmente visto como atos específicos, né? Então todas as vezes que o homem ele toma decisão e caminha numa direção contrária à vontade de Deus, contrária à direção de Deus, ele está errando o alvo, ele está pecando. Amém? No Novo Testamento, podemos ressaltar essas palavras, como uma delas é a palavra hamartia, né? Outra palavra também que nós podemos trazer no Novo Testamento é hamartano, não acertar o alvo, atingir o alvo certo. Amém? Especialmente na literatura paulina, o pecado é observado como uma força em si, que opera no homem e o mantém cativo. Por vezes o pecado é personificado como, por exemplo, nós temos aqui em Romanos capítulo 7, versículo 20, que a palavra de Deus nos traz. Mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas assim o pecado que em mim habita. Então, existe essa questão da operação da natureza pecaminosa, natureza do pecado que habita dentro de nós. Amém? Conceitos aí no Velho Testamento. Segue-se, né, no Novo Testamento, né, segue-se que no Novo Testamento podemos perceber que o pecado é não acertar o alvo correto, ou seja, não é um ato passivo, mas uma intenção determinada em não se conformar com a lei, né, pré-estabelecida de Deus. Assim, após observar o uso das palavras, uma definição de pecado pode ser assim observada ou talvez esboçada. Eu até coloquei aqui
em azul para a gente entender. Tudo aquilo que não redunda em ou contribui para a glória de Deus é um mal orientado contra Deus, que envolve ato, natureza e culpa, né? E aí nós temos o texto aqui, por exemplo, de 1 João, capítulo 3, versículo 4, que nos traz essa definição. Então, tudo aquilo que não redunda, ou seja, tudo aquilo que não tem como objetivo, tudo aquilo que não tem como consequência final, né, ou não contribui para a glória de Deus, é pecado. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, todas as vezes que nós, em qualquer área da nossa vida, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, amém? Na vida como um todo, todas as vezes que nós nos posicionamos, quer seja no trabalho, quer seja na nossa vida, nos nossos relacionamentos, quer seja nas nossas relações interpessoais, todas as vezes que nós nos posicionamos e esse posicionamento ele não contribui, ele não redunda para a glória de Deus, né? Não está glorificando a Deus, nós estamos pecando. Porque nós podemos glorificar a Deus como? Somente no culto, somente lendo a Bíblia, somente orando? Não, nós podemos e devemos glorificar a Deus em todos os sentidos. Aliás, foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para louvor e glória do nome do Senhor. É por isso que o texto vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer uma outra coisa, isso deve ser feito para a glória de Deus. Amém? Então a gente precisa entender isso. O cristão precisa entender que ele precisa glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? No seu relacionamento, você que é solteiro, no seu relacionamento com seu namorado, com sua namorada, com seus relacionamentos com seus amigos, você que é casado, no seu relacionamento com sua esposa, no seu relacionamento com seu chefe, com seu patrão, com seu empregado, amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos glorificar a Deus em todas as esferas da nossa vida, amém? A abrangência do conceito do pecado pode ser observada pelo texto, né, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que nos diz o seguinte, é o texto que eu acabei de citar para vocês, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, né? Eu já esbocei um pouquinho mais sobre isso. O que se torna nesse texto, o que se nota nesse texto, é que mesmo as atividades mais simples, como comer, beber, podem ser maculadas pela presença de motivos ou propósitos distintos ao padrão estabelecido no referido versículo. Ou seja, qualquer atividade que não tenha como motivo, primeiro, a glória de Deus, é pecado. Qualquer atividade que eu e você venhamos desempenhar, que não tenha como esse objetivo, é pecado. Assim, o pecado pode ser observado como a incapacidade de viver em conformidade com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao ato, natureza e também à culpa. Amém? Então nós precisamos ter isso muito bem claro no nosso coração. Essa verdade, essas verdades, elas precisam estar muito bem claras no nosso coração. Nós como cristãos, nós precisamos nos portar como cristãos em qualquer circunstância, em qualquer lugar, aonde quer que venhamos estar, nós precisamos pensar como cristãos e agir como cristãos, aonde quer que estejamos. Amém? Então vamos fazer a concepção do ato, né? A definição do pecado e a concepção do ato. Como eu já falei, a gente falou lá atrás, mas de uma forma um pouco mais profunda, com mais argumentos. Amém? Atos, ações que não se conformam com a vontade de Deus. Então, todas as vezes que eu ajo, todas as vezes que eu tenho uma atitude que não entra em conformidade com a vontade de Deus, com a glória de Deus, eu estou pecando. Qualquer falta de conformidade ativa com a lei moral de Deus. Essas ações podem ser praticadas ou não, né? Pois, segundo o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, não fazer o que deve fazer é pecado. Então, todas as vezes que eu não pratico, que eu não faço, todas as vezes que eu não tenho uma atitude que eu deveria fazer, ou de repente uma atitude que esperava-se de que um cristão se posicionasse dessa forma, eu cometo pecado. Ou seja, omitir-se de responsabilidades é pecado. Diante desse fato, qual é a relação entre o cristão e o pecado como ato? O que nós podemos definir como isso? Não é? Vamos lá, ainda. Aí nós temos aqui alguns textos, amém?
temos aqui alguns textos que a gente pode estar trabalhando. Então, temos aqui o texto bíblico e a aplicação. Então, né, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 10, vai nos trazer algo interessante, amém? E aí a gente vai trazer essa aplicação nesse momento, tá certo? Vamos lá? O cristão não está livre da prática do pecado, né? O cristão não está livre da prática do pecado. Então, nós não estamos livres, nós estamos sujeitos ao pecado, né? Deixa eu pegar aqui, vamos ler o texto aqui, vamos lá, deixa eu abrir a Bíblia aqui, rapidinho. Vamos ler o texto aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 10, amém? Você também pode estar lendo aí na sua casa, abra a sua Bíblia aí, por gentileza, para que a gente esteja tendo aí uma compreensão mais clara, amém? Do que a Bíblia está dizendo. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 10, vamos lá? Deixa eu ver aqui, demorei aqui para abrir, mas você já pode estar começando a ler aí o seu texto, tá bom? Esteja lendo aí. Meu celular deu uma travadinha aqui, mas eu já vou abrir. Pronto. Aqui aparecem algumas coisas aqui na tela e atrapalha. 1 João, capítulo 1, versículo de número 10. Então vamos lá. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, é esse texto mesmo que eu estava em dúvida. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o texto vai nos trazer essa verdade, né, de que todos nós pecamos. Lá em Romanos 6, 23 vai dizer que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O cristão não está livre da prática do pecado. Outro texto é João 3, 6, né, quando Jesus ele está ali conversando com Nicodemos, né, João 3, versículo 6, o que a Bíblia vai nos dizer? João 3, 6. Fez essa pergunta apenas João 3, versículo 6. Não, é 3, coloquei aqui João 6. João 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, qual a aplicação que nós podemos trazer? O cristão não dentro dessa ideia, né? A neutralização do poder do pecado na vida do cristão. Qual é a neutralização do poder do pecado? É o nascer de novo. É necessário nascer de novo. Aí Jesus, dentro desse contexto, vai dizer para Nicodemos, né? Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ou seja, no primeiro texto vai nos dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, mas aí já no texto seguinte vai nos trazer essa afirmação. É possível viver uma vida sem pecar? Sim, é possível. Isso basta que você nasça de novo e venha praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos para outro texto? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18, que a palavra de Deus nos diz: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa natureza. Se, por um lado, nós vimos o primeiro texto de 1 João 1,10, né, de que se dissermos que não temos pecado, nós mentimos e fazemos Deus mentiroso, porque o próprio Deus vai declarar isso, que todos pecaram. Nós vamos ver no capítulo 3 de João, versículo 6, que é necessário que aquele que nasce de novo tenha uma nova natureza. E a partir daqui nós vamos entender que nós entramos dentro de um processo de santificação, ou seja, aquele que nasce de novo, ele entra dentro de uma perspectiva e um processo de se santificar. Amém? Ou seja, se separar do pecado de uma forma paulatina. Então, todos os dias, a todos os momentos, nós precisamos estar nos separando do pecado. Vamos ler o texto aqui de Efésios? Efésios capítulo 4, versículo 17. Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo de número 17. 4, 17 de Efésios. Vamos lá. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos.
Então o apóstolo Paulo aqui, na carta aos Efésios, ele está advertindo os irmãos, está advertindo os cristãos ali de Éfeso, que eles não vivam mais como viviam antes. Ou seja, que não vivam mais como viviam anteriormente, ou como vivem as pessoas contemporâneas a elas. E nós podemos trazer essa aplicação para hoje, para os nossos dias. Estamos vivendo dias difíceis, sem sombra de dúvida. Estamos vivendo dias complicados, não há dúvida quanto a isso. Mas a palavra de Deus, ela nos adverte a não vivermos segundo o padrão, segundo a normativa desse mundo. Mas nós temos uma outra normativa. E essa normativa é a palavra de Deus, vivermos segundo os padrões da palavra de Deus, amém? Vamos lá, novamente lá para 1 João 2,6, volta lá para 1 João, capítulo 2, versículo 6, aleluias, vamos lá, 2,6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então aquele que afirma que permanece em Jesus, deve andar como Jesus andou. Então, diante do pecado, nós temos esse posicionamento como ato. Diante da questão do pecado, o pecado é uma realidade, como ato, o pecado, ele é uma realidade, mas nós precisamos, primeiro, nós termos a consciência de que o pecado, ele é uma realidade, ele é uma realidade em nós, ele é uma realidade na nossa sociedade, mas nos posicionarmos diante disso. É muito interessante lá o profeta Isaías, quando ele chega diante de Deus, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a realidade que Isaías se via e se apresentava diante de Deus, não necessariamente tinha que continuar aquela. A Bíblia vai dizer que Deus ele pega ali uma brasa viva do altar com antenas e põe na boca de Isaías, ou seja, Deus está mostrando para Isaías que é Ele quem santifica, é o Senhor quem o santifica, e o torna profeta do Senhor. A sua boca de impuros lábios passa a ser uma boca que profere coisas que glorificam a Deus. E diga-se de passagem, uma das coisas mais interessantes ditas por profetas no Antigo Testamento, dentre elas as mais interessantes e as mais profundas foram ditas pelo profeta Isaías, que viu ali o nascimento do Senhor Jesus, profetizou o nascimento do Senhor Jesus, profetizou o ministério do Senhor Jesus, profetizou a volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Primeiro, como ato, entender que nós estamos dentro de uma realidade de pecado, dentro do entendimento do pecado original, dentro da concepção do pecado original que habita em nós, dentro da concepção do pecado praticado, que nós praticamos constantemente, dentro de uma realidade de pecado, que é a sociedade que nós estamos vivendo, mas aí o texto aos Efésios vai nos dizer isso, E aí a aplicação que nós podemos trazer é, aqui para o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a santificação pressupõe a imperfeição moral do crente, amém? A santificação pressupõe a imperfeição moral do crente, ou seja, a santificação ela suplanta a imoralidade, a santificação ela encobre o pecado, a santificação ela nos afasta do pecado. E para finalizar essa parte, nós devemos entender o seguinte: o cristão deve abandonar todos os atos de pecado e deve imitar a quem? O cristão deve ter como normativa de vida, o cristão deve ter como padrão de vida. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo é a sociedade? O nosso modelo é o mundo que nós estamos vivendo? O nosso modelo é a sociedade que nós estamos vivendo? Não, o nosso modelo é Jesus, devemos imitar a Jesus, amém? Como disse o texto aqui de 1 João capítulo 2, versículo 6, se nós entendemos que nós estamos nele, devemos andar como ele andou, ou seja, em santificação e em santidade. Então, em caso do cristão incorrer na prática do pecado, ele pode confessar, como diz o texto de 1 João capítulo 1, versículo 9, A palavra utilizada é avmogov, aliás, avmologe, de onde procede nossa palavra homologar, homologar, ou seja, é algo, quando você homologa algo, você dá ali uma sentença para algo, você defere ali uma sentença sobre algo, você faz uma afirmação, Quando você homologa um documento, você dá ali crédito, você torna aquilo ali oficial. Quando você homologa
qualquer tipo de documento, você está tornando aquilo ali oficial, amém? Ou seja, a confissão do pecado, nesse caso, né, nada mais é do que dizer a mesma coisa, ou falar em conformidade, ou conformar-se, ou concordar com o que a palavra de Deus diz e reconhecer, na verdade, sua falha em arrependimento. Então, ou seja, é homologar a palavra de Deus na sua vida, é tornar a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, uma verdade, tornar aquilo que a palavra de Deus afirma uma realidade na sua vida, né? É você entender, olha, eu pequei, Senhor, eu entendo que eu pequei, eu entendo que eu errei, eu entendo que eu entrei por caminhos errados, mas eu ponho em prática, eu homologo as verdades celestiais descritas na palavra de Deus na minha vida, eu torno essa palavra oficial na minha vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender essa realidade para as nossas vidas, em nome de Jesus. E aí olha o que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então quando você entende que você errou, quando você peca, quando você entende que você cometeu um ato contrário à palavra de Deus, e você usa a palavra de Deus, você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, você reconhece que você errou, você reconhece que você pecou, e você confessa esse pecado, e apresenta esse pecado diante de Deus, você alcança, a Bíblia diz que você alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais prosperará. Aquele que esconde os seus erros, que esconde dos homens, e muitas vezes a gente acha que a gente esconde dos homens, mas a gente não pode esconder de Deus. Amém? Ainda dentro da concepção de ato, mas a essa altura é necessário que se diga que a disposição de Deus em perdoar não serve como desculpa ou estímulo para a prática do pecado. Amém? Deus está disponível para nos perdoar. Deus está aberto para nos perdoar. É por isso que Jesus Cristo veio. Mas isso não nos dá credenciais para vivermos dentro da prática do pecado. Amém? Então, todo aquele que permanece nele, né, ou seja, em Jesus, a palavra nos afirma isso, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Amém? O texto está em 1 João, capítulo 2, versículo 7 ao 9. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, ou seja, embora que, como no texto anterior, nós vimos essa afirmação da palavra de Deus, de que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, todas as transgressões, como disse, isso não nos dá credencial para vivermos pecando, pelo contrário, nós precisamos entender, segundo o texto aqui, de 1 João 2, do 7 até o 9, de que aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não pode viver, né, na sua vida, ter o pecado como uma normativa na sua vida, mas pelo contrário, o pecado na nossa vida deve ser apenas, ocasionalmente, um acidente de percurso, e a gente sabe o que a gente faz em relação ao acidente, não é verdade? A gente luta para nos desviarmos dos acidentes, então assim é a relação nossa com o pecado. Então, agora trazendo para a questão da natureza. Então, dentro dessa concepção de ato, a gente viu, não é? Dentro dessa concepção do ato do pecado, voltar aqui, dentro da concepção do ato do pecado, nós vimos que nós estamos em um contexto de pecado, nós estamos dentro de um contexto social de pecado, nós estamos dentro de um contexto interno de pecado, porque o pecado original habita em nós, mas nós temos a palavra de Deus, que nos dá condições, a palavra de Deus que nos dá direção, a palavra de Deus que nos orienta para sairmos dessa realidade de pecado e vivermos em um outro padrão de vida. Então, o nosso parâmetro
dentro dessa perspectiva, são as minhas referências internas? Não. O meu padrão são as referências externas à sociedade? Também não. Então, qual é a minha referência? Qual é o meu padrão? O meu padrão é a palavra de Deus. A referência que eu tenho para viver uma vida digna em relação ao ato do pecado é a palavra de Deus. Observar a tua palavra, viver segundo a tua palavra, andar segundo a tua palavra. Amém? E agora, trazendo para a questão da natureza. É uma inclinação herdada, como eu já falei. A natureza do pecado, ela é uma inclinação que nós temos que é herdada lá desde Adão, né? Potencialmente presente em todos para a prática do mal, né? Orientado contra Deus. Eu já falei sobre isso nas aulas anteriores, né? Então, essa inclinação natural que nós temos é uma consequência natural da condição que o homem hoje se encontra, condição caída, né? Chamado de pecado original, que a gente já falou sobre isso. Essa inclinação herdada é também chamada de pecaminosidade, né? Nós temos uma natureza que ela tem um potencial, né, de inclinação para a pecaminosidade e afeta o homem como um todo. Assim, nesse ponto, a motivação ou as motivações são tão perniciosas quanto as ações. Entenda isso. Muitas vezes as nossas motivações são tão perniciosas, né, perniciosas quanto as nossas ações. Logo eu vou estar lançando algo aí, eu estou produzindo uma música. Deus me deu uma música, eu estou produzindo essa música. Já está no estúdio, está ali sendo trabalhada a questão dos instrumentais e tal. E há uma frase da música que diz o seguinte: eu quero ser a pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos. E Deus espera isso de nós, que sejamos as pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos. Muitas vezes a gente pode até ser a pessoa certa, no lugar certo, mas a motivação não é certa. E quando a motivação não é certa, a gente está pecando. Amém? Então, as motivações erradas, elas são tão perniciosas quanto as ações. Né? Alguém disse, mas eu tive boa intenção. E alguém fala assim, de boa intenção o inferno está cheio. Né? Mas é importante ressaltar que não atinge apenas o homem como um todo, mas todo o homem. Entendeu isso? A condição de pecado não apenas atinge o homem como todo, na sua totalidade, mas também atinge todo o homem, ou seja, todos pecaram, como nos afirma a palavra de Deus. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Dessa forma, todo ser humano possui de maneira completa essa inclinação, ou seja, não é simplesmente que somos pecadores, porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Entende isso? Né? A gente não torna-se pecador porque a gente pecou, mas a gente peca porque nós temos em nós a natureza do pecado original. Estamos dentro de um contexto de pecado, mas a gente precisa abrir um parênteses aqui, daqui a pouco eu vou abrir, né? Mas pecamos porque somos pecadores. É o que Paulo afirma lá em Efésios 2:3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o verbo aqui, ele está dizendo quando era? No passado, né? O verbo ser aqui está no passado, né? Éramos por natureza, éramos. Então isso significa que hoje já não somos mais. Porque uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você passa a ter uma nova natureza. É o que a gente viu lá atrás. Amém? O pecado visto como essa inclinação é considerado de estúpido, porque não anula a consciência do homem, né? Vamos ver aqui em Romanos 7, 15 ao 17, o que a Bíblia diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, todas as vezes que você inclina contra a lei de Deus, que ela é boa, perfeita, não é você que inclina, mas quem inclina, na verdade, é a influência do pecado que habita em você. Mas isso não vai te anular o seu livre-arbítrio. Nós estamos constantemente sob a influência do pecado, não é?
Nós estamos constantemente sendo influenciados pelo pecado. Mas quem vai definir isso, quem vai decidir isso no final é você, tá certo? Guarde isso no seu coração, olha, segura isso aí, tá bom? Natureza sobre isso, né? Sobre isso, o R.C. Sproul disse o seguinte, depois eu vou fazer uma observação lá na frente. Parece estupidez fazermos algo que sabemos que vai roubar-nos a felicidade, contudo, o fazemos. Olha que coisa interessante. Parece estupidez fazermos algo que vai nos roubar a felicidade. Qualquer pessoa em sã consciência, ela vai fazer alguma coisa que lhe rouba a felicidade? Você em sã consciência, você faria algo que tiraria a sua felicidade, você tendo consciência disso? Mas a gente faz isso o tempo todo. É exatamente o que a gente faz, contudo fazemos. O mistério do pecado não é somente o fato de ser perverso e destrutivo, mas de ser estúpido. O pecado não é apenas perverso e destrutivo, mas ele é estúpido, porque o pecado, nós temos consciência do que o pecado nos faz. O pecado nos afasta da glória de Deus, mas mesmo assim a gente peca. Você tem consciência de que o pecado te afasta da glória de Deus. Você tem consciência de que o pecado te afasta da presença de Deus, mas mesmo assim você peca. Então o pecado, ele pode ser definido com estupidez. Então aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, é sem dúvida um estúpido, vive na estupidez da sua vida. O crente possui uma nova natureza, mas não anulou uma antiga natureza pecaminosa, que ainda existe, né, substancialmente. Amém? O crente possui uma nova natureza, você possui uma nova natureza. O cristão, aí as pessoas às vezes não compreendem essa realidade. Meu Deus, eu me converti, eu entreguei a vida para Jesus, eu entreguei a vida para o Senhor, hoje eu tenho boas intenções, eu tenho boas motivações no meu coração, no entanto, eu vivo ali sempre sendo tentado. Por isso, apesar de você possuir uma nova natureza, isso não significa que você não anulou a sua antiga natureza, de forma definitiva não. Né? Colossenses 3,5 vai dizer o seguinte, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Isso é um processo paulantino, esse é um processo contínuo e constante. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu uma nova natureza, mas isso não anulou a sua antiga natureza, isso não aniquilou a sua antiga natureza. Esse é um processo que vai ser, ao longo da sua vida, baseado nas suas escolhas, nas suas decisões, nas decisões que você vai fazer, como disse aqui a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, dia após dia. Quem é que faz morrer? Sou eu que faço morrer. São as minhas escolhas que fazem morrer a minha natureza, né, pecaminosa, minha natureza terrena, dia após dia. Como a conversão, a natureza pecaminosa recebe um golpe substancial, embora não deixe de existir. Né? Com a conversão, a natureza pecaminosa recebe um golpe substancial. No entanto, ela não deixa de existir. Nós precisamos lutar contra ela e subjugá-la dia após dia nas nossas vidas. Então, caminhando aqui mais para a definição, nós falamos sobre o ato, falamos sobre a natureza e agora vamos falar sobre a culpa, a questão do pecado. O conceito de culpa nos dias atuais é visto de uma perspectiva incorreta. Né? Hoje em dia, a psicologia, os psicólogos, né, as convenções, né, falam muito sobre isso, sobre a questão da culpa, de não gerar culpa nas pessoas. Né? Hoje os livros de autoajuda, os escritores de autoajuda trabalham muito com isso, de fazer com que as pessoas se livrem da culpa. Mas isso é algo complicado. E por esse motivo, leva uma realidade também errônea sobre essa lei. Após o advento dos estudos de Freud, a culpa passou a ser vista como um sentimento irracional, que não merece atenção, pois não prestamos contas a mais ninguém, além de nós mesmos, e algumas pessoas ao nosso redor. Assim, se ninguém é prejudicado por uma atividade pessoal, não existe motivo para ter culpa. Essa afirmação não é real, obviamente, porque nós prestamos sim contas a mais alguém além de nós mesmos. Prestamos contas às pessoas que estão à nossa volta, obviamente, mas, sobretudo, nós prestamos contas a Deus.
Contudo, a perspectiva teológica aborda a questão a partir da inserção de dignidade que o homem sofre diante de Deus. Portanto, culpa é mais que errar, né? Culpa é muito mais do que errar. Executar algo mal ou sentir-se mal por isso, mas é o resultado da violação original da lei moral de Deus e atinge judicialmente a todos os descendentes de Adão. Então, a culpa, ela na verdade nada mais é do que a violação. Quando você viola a lei moral de Deus, você sente-se culpado. E você não deve ser, aí vem as metodologias dos nossos dias. Não, você não tem que sentir-se culpado. Não, você tem que sentir sim. A culpa faz parte. Se você violou a lei moral de Deus, você tem que se sentir culpado, porque você é culpado. E você só vai deixar de ser culpado quando você ressarcir essa culpa, ou seja, corrigir essa culpa. De que forma? Se arrependendo, pedindo e se voltando aos padrões originais de Deus. E isso é muito sério, meus irmãos, nos nossos dias. E nós estamos vivendo dentro dessa sociedade, lá atrás nós falamos sobre isso, dessa sociedade hedonista, né? Ou seja, que o prazer, a satisfação, precisa estar acima de tudo. E para isso não importa as circunstâncias, não importa as consequências que a gente vai atingir. Assim, a culpa do pecado provém do ato rebelde de Adão. E importa a todo, o qualquer ser humano, de maneira que esta redunda diretamente em condenação. Sabe por que a gente precisa se sentir culpado? Porque a culpa, ela vai redundar em condenação. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos diante de Deus, pelas nossas infrações à lei moral de Deus. Amém? Então, a gente está concluindo hoje, essa nossa aula de hoje. Nós falamos aí sobre a questão da definição de pecado. Eu espero que você tenha se absorvido. Se não, volte o vídeo, assista de uma forma mais lenta, observando, anotando os textos, anotando aquilo que mais te chama a atenção. Semana que vem nós vamos estar concluindo o nosso módulo, tá certo? Nós vamos falar sobre a depravação humana. Eu vou ver se dá para a gente trabalhar, se a gente concluir a semana que vem, ou se, a depender, para não prolongar muito, se a gente vai trabalhar e estender por mais uma semana. Mas a gente vai falar sobre a questão da depravação humana, sobre as duas perspectivas, tanto a perspectiva de Calvino quanto a perspectiva de Armínio, tá bom? Então, espero que Deus tenha, assim, abençoado você, espero que tenha falado no seu coração e estude, vamos estudar. A única maneira que temos da gente saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é através da sua palavra, através do estudo da sua palavra, através da meditação na sua palavra. Amém? Então, semana que vem, vamos dar continuidade falando sobre a questão da depravação. Vai ser uma aula muito interessante, tá certo? E eu creio que vai nos edificar muito em nome de Jesus. Um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.